Era Ó, às 10 horas que começava. não, não. Tá bom? Ela Eu não deu quero. aqui que estava preparando a transmissão ao vivo. Isso, não, tá dando aqui no Zoom mesmo, agora que eu me dei conta. Vamos começar, só que vai dar no meu, né? Não faz Uhum. mal, mas, então tu tem que botar lá. Aí, estamos ao vivo. Estamos ao vivo, então, muito bem. Boa noite a todos e a todas e a todes. Estamos muito felizes hoje porque vamos ah, entrevistar no nosso projeto de digressões claricianas a nossa querida Valesca de Assis, que ontem foi homenageada na cerimônia, não é, de premiação da nossa Associação Gaúcha de Escritores. Esse projeto é inspirado em Clarice Lispector, né, o nosso projeto de digressões claricianas, o seu jeito de entrevistar, o seu jeito singular de falar com as pessoas e de perguntar, e às vezes também de se transformar em entrevistada, né? Porque ela fazia umas coisas bem estranhas. E esse projeto ele começou em 2021 e nós estamos agora na 27ª edição dele e ele está à disposição de todas as pessoas no YouTube e no Face da Território das Artes. Quem quiser olhar e ver de novo ou não viu e quer conferir, é só chegar ali que a gente tem, então, esse nosso projeto ao vivo ali para todo mundo que quiser, então, rever. Então, vamos aqui chamar a nossa querida Kátia Castilho Simon, que vai fazer a apresentação da Valesca. Logicamente, não precisa apresentar, mas é sempre bom relembrar tudo aquilo que ela já fez até agora. Kátia. Boa noite, Valesca, seja bem-vinda. É uma alegria imensa te encontrar aqui no 27º Digressões Claricianas. Ontem festejávamos a tua indicação, homenageada pela tua trajetória, belíssima trajetória de escritora, né? A Agis teve esse prazer e a honra de te homenagear junto com o Tabajara Ruas, né? Ontem à noite. Bom, a Valesca de Assis, como disse a Liana Tim, ela não precisa de muitas apresentações, porque ela já foi, inclusive, patrona da 63ª Feira do Livro de Porto Alegre, né? A Valesca nasceu em 1945 em Santa Cruz do Sul. Cursou filosofia na URGS, especialista em ciências da educação pela mesma universidade, ministra oficinas de escrita criativa. Estreou na literatura em 1989 ou 90, eu já 90 mesmo, lançamento. 90, né? Eu já encontrei as duas referências, com a Valsa de Medusa, um clássico sobre a colonização alemã no Brasil, pela editora Movimento. Esse livro teve relançamento em 2024 por ocasião dos 35 anos assinalando os 35 anos da primeira edição. A história vai narrar a chegada dos primeiros alemães em Santa Cruz, em 1849, há exatos 175 anos. E há 200 anos no Rio Grande do Sul, né, completados agora em 2024. A Valesca já foi premiada, né, pelo romance A Ponta do Silêncio, prêmio Ages e Livro do Ano em 2017. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aí, olha só que linda essa Fala do parede, nome. hein? Isso aí, tá bom. Uma carreira muito exitosa e que nós vamos poder conversar agora, né, ao longo da live, e tu vai trazer outras questões que ficaram de fora dessa brevíssima biografia. Bem-vinda, Valesca. Ah, eu me sinto muito bem-vindo. E quero agradecer já, antes de começar, a Agis, porque para mim foi surpreendente, que nos últimos anos, assim, não tenho comparecido muito por motivos familiares, e perdi minha mãe também agora em março, e então a gente fica bastante
abatida e tudo, mas sempre aqui pensando, e essa enchente também nos afetou a todos, né? Cada um trabalhou como pôde, mas eu fiquei muito contente, eu realmente não esperava, porque foi um ano de muito ostracismo, assim. Estou muito Que bom, contente. então. Que bom que tu É. ficasse contente, a gente pôde Muito. te dar essa alegria, né? Uhum. Valesca, eu fiquei pensando assim em relação à tua produção, que tu tens declarado que todos os teus livros falam de mulheres, né? Uhum. E tu tocas mais, eu te perguntaria, nas questões que ainda não estão resolvidas dentro da casa ou na sociedade? O que ainda é mais desafiante para a mulher, carreira, ou seja, literatura ou sua vida dentro do lar? Pois é, isso é um dilema, assim, e às vezes eu me culpava bastante por, acho que todas as mulheres sentem um pouco disso, de ter uma revolução feminina fora de casa e como é que a gente fica dentro de casa, criada nos padrões que a gente tem, né? Eu até depois separei algumas coisas aqui, que eu fiz há um tempo uma pesquisa. Se eu posso falar de mulher, eu também Claro, gostaria de continuar. Eu certeza. fiz uma pesquisa uma vez bem grande para uma participação nos congressos de Passo Fundo, lá nas jornadas, e aí eu fui pegando, assim, desde o Talmud, desde os primeiros anos dos anos anteriores a Cristo e depois, as coisas mais absurdas que se dizia sobre as mulheres. E então, de certo modo, a gente se perdoa, né? E recentemente, não, eu ouvi também, li também as grandes, maiores feministas, das que queimavam sutiã, e todas, algumas delas depois disseram que era muito mais fácil tu queimar sutiã nas ruas, né, em praça pública, do que tu fazer dentro de casa, ter uma postura assim. E aí, há umas 2, 3 semanas, saiu no Meu País uma crônica da Rosa Monteiro, que ela sempre faz aos domingos, e ela dizendo à mulher que não aparece. Então, a mulher. É muito boa a crônica, eu até perdi porque eu passei, não guardei, mas deve ter nos arquivos ali. Mas dizendo assim, que a mulher fica num dilema, porque em casa, quanto menos ela aparecer, digamos assim, é o que mais se espera, né? Se Isso aí. não aparecer, já está bom. Tá bom. E ela diz que muitas de nós, ainda pela educação e por tudo, pelos séculos e tal, e milênios dessa educação, nós também sentimos a isso, ainda está ainda na nossa, nas nossas vísceras, vamos dizer assim, que é por onde a gente vive mesmo, né, nas vísceras. E então essa pesquisa que eu fiz me tirou um pouco a culpa, né? Mas é um exercício bem diferente, assim, eu acho que em casa também são outras relações afetivas e, e se a gente também, se a gente ama uma pessoa, também tu tem que também entender como é que foi a educação dessa pessoa, né? Que foi assim para comandar, para sentar em casa e ler o jornal, né? Vamos dizer mais ou menos assim. Quando eu tive a minha filha, nenhum homem, ela tem 54 anos agora, nenhum homem, digamos, entrava no bonde, e- ou nem carregando a criança, e muito menos a sacolinha de fraldas cor-de-rosa, né? Então, vamos dizer, a gente entrava no bonde com o bebê, com a sacolinha, ninguém achava errado. Então, eu acho que se evoluiu em algumas coisas bastante bem. Eu sempre também tive a teoria de que, desde as cavernas, isso foi se formando, né? Eu já li também alguma coisa sobre isso, mas eu acredito muito nessa hipótese. Os homens foram para a luta e caçar bisões e tal, né? E voltavam para casa, né? Depois que eles ficaram não, agora as palavras me faltam, mas enfim, que ficaram gregários, né? Ficaram gregários, a mulher escolheu uma caverna e ficava ali cuidando dos filhos. Então, eles tinham essa vida fora dos muros. E a mulher foi se desenvolvendo, olhando para as paredes, para as crianças, depois começando a agricultura. Também sempre foi um território historicamente muito, muito menor, né?
E até quando pergunto se tem diferença entre o olhar feminino e o masculino na literatura, porque eu não vou os escritores, homens que têm muita sensibilidade, entendem perfeitamente isso. Mas é uma questão de tu entender mais os pormenores, mais os olhares, os pequenos gestos, os interiores, né? E quando eu fui nessa jornada de Passo Fundo, tinha já acontecido, veio a Inês Pedrosa, que vocês devem conhecer como escritora Sim, portuguesa. maravilhosa. É. Uhum. E a Inês Pedrosa contou até no ônibus para nós, e depois comentou lá no encontro, que ela, logo que começou a ser editora de uma revista, e ela foi entrevistar o presidente da República. Ela fez um projeto para entrevistar vários homens para ver como eles se colocavam em casa, isso no século XX ainda era. E ela então entrevistou o presidente, e daí ela fez a pergunta, até vou ler bem como ela fez a pergunta. Ela perguntou para ele alguma coisa, qual era a postura dele em casa, qualquer coisa assim, e ele ficou desconcertado. E ela perguntou, né? Pois então, o senhor presidente não tem uma casa, esposa, filhos? E ele ficou assim, perplexo, mas aí no decorrer da entrevista ele já dizia que realmente ele tinha que olhar mais, né? Então, quer dizer, a mulher, mesmo ao entrevistar, ela também tem uma outra visão. Então, acho que é uma luta, assim, agora que eu estou mais madura, é uma luta que não é para a nossa geração, mas eu continuo pesquisando essas coisas bem chocantes, assim, né? Não sei se eu posso ler, vocês querem fazer outra pergunta? Pode Uma coisa. ler. Ah, é, é, como é que foi feita? Até a menstruação era um problema, né? Mas esse aqui, eu quero ver a criação de Eva, que eu tirei hoje, isso aqui das. Ah, o Deus, né? Isso, Talmud, no século VI. De que parte do homem tirarei eu a mulher? Disse o Todo-Poderoso. Da cabeça, seria muito orgulhosa. Da vista, seria muito curiosa. Da orelha, escutaria atrás das portas. Da boca, falaria demais. Da mão, seria pródiga, né? Esbanjaria. Por fim, tomou uma parte bem obscura, bem escondida do corpo, na esperança de que fosse modesta. Né? Então, são muitas vezes, até o Aristóteles, tem muitas mensagens assim, e, e depois, depois aqui o Tertuliano, em Cartago ainda. Então, não sabem que cada uma, falando para as mulheres, de vocês é uma Eva, a sentença de Deus sobre o sexo de vocês prevalece até hoje. A culpa deve necessariamente prevalecer também. Vocês são o portão do diabo. Vocês são a transgressora da árvore proibida, vocês são a primeira desertora da lei divina, vocês são aquela que persuadiu a quem o diabo não teve a coragem de atacar. Vocês destruíram tão facilmente a imagem de Deus, que é o homem, e por causa da deserção de vocês, até o Filho de Deus teve que morrer. Né? Tertuliano Cartaginês. Então, isso vem assim dos tempos imemoriais mesmo. E então já está, digamos assim, às vezes a gente conversa aqui em casa sobre órgãos que vão ser extintos, que não tem mais utilização, né, da evolução, então vai chegar um tempo que isso vai mudando, mas nunca será, acho que no mesmo ritmo, porque o Sim, mundo foi desenhado assim para os homens, né? é verdade. Mas, Valesca, é essa tua sensibilidade à questão da mulher. Tu te considera uma feminista? Pois é, às vezes eu digo que não, e o pessoal fica bravo. É que eu acho que a minha atividade é sempre muito mais social no global, desde a universidade, tudo, quer dizer, não quero colocar só numa parte, mas eu estou sempre pesquisando e divulgando essas coisas, para a mulher poder se olhar um pouco, né? Porque vai pensando numa educação de um filho, se só numa geração tu diz tudo isso e mais um pouco que eu tenho aqui, mais muito, a pessoa fica assim, sem nenhuma estima, né? Nada assim. Então, eu trabalho nisso aqui mais nas minhas obras, nas palestras, a questão da mulher, né? E a Uhum, questão social, assim, que está uhum, tão injusta agora também ainda, né? sim, Eu gosto de falar no geral da humanidade, assim. Prefiro, por mim, assim,
automaticamente não misturar as coisas. Mas eu Uhum, acho que ajudei um pouco, né? No tempo que eu trabalhava na ativa mesmo. Vejo uhum, assim que a geração da minha filha, por exemplo, tem outros conceitos de si mesma, trabalham já numa segunda geração, a terceira que trabalha. Os uhum, maridos estão bastante diferentes, né? A uhum. maioria deles. Então, alguma coisa pequena, mas isso é muito pequeno, né? A humanidade, a gente é um fósforo o aceso na humanidade que se apaga. Mas acho que é uma luta para sempre. E Valesca, fala um pouquinho sobre o teu livro A Ponte do Silêncio, né, que trata de uma mulher acusada de matar o marido e tal, numa cidade interiorana. É uma coisa bem assim interessante, né, porque geralmente é o homem que mata a mulher, né? E eu fiquei tão impressionada que tu levaste 13 anos para fazer Sim. esse livro. Eu não entendi bem por quê, porque estava difícil a temática dos relacionamentos abusivos e o linchamento da opinião pública, ou era porque tu queria trabalhar bem a linguagem? Não, esse crime, eu trabalho muito a partir de matérias de jornal. Eu recorto jornais, assim, e eu comecei o meu livro, tive a ideia de fazer daquela maneira, quando eu vi um crime no interior mesmo, a notícia de que uma mulher era suspeita da morte do marido, e num ambiente culturalmente, assim, mais, culturalmente melhor, e situei numa cidade de cultura germânica, até porque eu conheço bem, né? Que eu sou educada nessa. Assim, que são pessoas muito contraídas, pessoas com um comportamento exemplar, e jardins maravilhosos, mas dentro elas têm um vulcão, assim, que quando estoura é na loucura mesmo, né? E aí eu comecei a pensar, achei que era aquilo, mas nesse meio tempo não foi tanto o medo de fazer o trabalho. Foi assim que aí tu tem o lado mulher que aí a minha filha teve vários problemas, teve um filho, depois teve o outro, tentou no meio, e aí tu é mãe, né? Então eu escrevi coisas menores naquela época e tal, mas sempre anotando. Até que um dia eu peguei, quer dizer, um dia, anos, né? E assim, ó, eu luto para dar bastante atenção. E a atenção é difícil de fazer. Então, eu faço uma versão, depois outra, e vou tirando aquelas palavras excessivas e vejo que ideia que já estava colocada ali no livro. Então, e também vi muito do que aconteceu ali, porque tudo é ficção, tudo mais do que essa notícia de jornal, o resto eu fui criando. Mas também tem muito ali de como numa educação mais fechada, assim, era. Não sei se vocês tiveram, assim, meus avós moravam, no caso, em Santa Cruz, e eles nunca davam um abraço, assim, sabe? Davam a mão e tal, aí faziam coisas boas, enfim, mas tu ia tomar o café, por exemplo, tinha 5 chimias, tu só podia comer uma, duas de cada vez, quer dizer, era tudo assim, né? Muito E, repartido, que a memória da fome, né? Os imigrantes que vieram para cá vieram assim, tanto das guerras religiosas quanto da Revolução Industrial. Então, os artesãos, tem muitos artesãos, né, que não tinham mais trabalho na Uhum, Europa e tal, e vieram para cá por influência da Imperatriz Leopoldina. uhum, Então, muitos eram analfabetos, muitos passaram fome lá e aqui, né? uhum, Então, acho que essa memória da fome tem poucas gerações para ter saído do não desperdício, né? uhum, Daquela coisa assim. Então, eu quis colocar isso e também como a mulher realmente tem que lutar para sair da caverna, digamos assim, e caçar bisões. Então, é bem difícil mesmo. Ai, assim, eu fui a primeira que trabalhei fora, as netas pelo lado da minha mãe, ai, ai, é tudo para o inferno, sabe? É uma coisa assim. E, ao mesmo tempo, quer dizer, tu tem aquilo introjetado, né? Se tu vai sim, pensar bem lá no fundo, será que eu estou fazendo certo? Aí sim. vai. É o grande tormento, né? É. Valesca, a Valsa da Medusa, tá? Tu traz recupera esse início, né, da colonização alemã em Santa Cruz. E
tu narra as inundações da época, Sim. né? Elas aparecem no romance. O que aquelas condições daquela época têm a ver com as que recentemente assolaram a região? Pois é. Quais personagens, mais uma pergunta nisso, Assim, quais os personagens foram criados a partir da vida real e uhum. por que eles foram catapultados para a trama romanesca? Isso é uma questão que me... Pois é. Isso aí, tu vê, isso aí foi assim. Até da guerra religiosa. Eu tive recentemente, foi a primeira vez que eu saí em 2 anos, foi num congresso em Santa Cruz, que teve há 2 semanas, e daí eles também veio esse assunto Uhum, das guerras religiosas e tal, né? uhum, E, mas eu não sei para onde que eu ia começar, peraí. Não, aí tá, depois eu vou, já achei a fonte. E uhum, naquela época, eu comecei a me interessar pela minha família de lá de Santa Cruz. E, uhum, por acaso, também conheci um diretor, na progressão disso, consegui um diretor do museu e do arquivo. Então, e aí também estava com o meu tio, que eu gostava mais doente. Então, nos sábados que eu tinha folga no magistério, eu ia para Santa Cruz, visitava o meu tio, ia no museu quando estava aberto, ia no arquivo, pesquisei no arquivo histórico. E, de repente, eu me deparei com esses soldados, vamos chamar alemães, mas ainda não eram alemães, né? Era Prússia, tinha aqueles estados independentes. E esses que me levaram a pensar em fazer uma ficção, porque eles eram, na Europa, assim, em grande parte da Europa, nós sabemos assim que da nobreza as terras não são divididas, porque são muito pequenas. Então, o primeiro filho era do título do pai. O segundo filho e o terceiro, digamos, homem, né, que ele tem, eles não podem se ocupar de atividades como trabalho, que trabalho é uma coisa degradante, né? É para os empregados e tal. E então ele se tornava ou padre ou militar, que daí era uma coisa mais nobre. Então, esses militares, eles tinham feito universidades, eles eram pianistas, eles eram filósofos, né? Que se, se apresentavam, se alugavam, vamos dizer assim, para várias guerras. Eram mercenários, mas não no sentido que se tem hoje. Naquela época, como eram estados independentes, cada estado contratava tais e tais oficiais. E alguns desses oficiais, vários deles, têm famílias ainda, as que têm o fone, fulano de tal, eram aristocratas, né? E eles vieram para cá, podiam voltar depois para uma guerra contra Rosas na Argentina, podiam voltar 4 anos depois, com bastante dinheiro, até ou poderiam escolher terras no Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Então, depois que eu digo, esses são personagens uhum, ótimos, porque eles entravam numa situação horrível, tanto para quem estava morando ali, que o governo não cumpriu o que tinha prometido, como eles também estão cultos estarem numa selva. Por isso a uhum, valsa da Medusa é realmente quando eles diziam que os cipós eram tão grandes, porque se menos de 2 homens tentavam cortar, ele nascia de novo. Então uhum, me lembrou muito a Medusa, né? E uhum, aí eu comecei tendo esses personagens, deixei de pensar no ensaio sobre a minha família, enfim. E uhum, aí eu comecei a ver como eu ia colocar. E eu comecei a estudar por que que eles foram para lá, né? uhum, E então foi para a construção de uma estrada e tal, como quem lê uhum, vai perceber para uma estrada que saísse de Rio Pardo, digamos, e fosse até a Cruz Alta ali. E uhum, então, ali foi o grande fator de desenvolvimento, a construção dessa estrada, com pessoas que iam ali. E tinha sempre, cada colônia tinha um administrador, e que fazia reuniões ali com as pessoas, enfim, que tinham colônias, e realmente ali eles resolviam problemas, se colocavam e brigavam, e o alemão é bastante queixoso, assim. E, e aí, justamente numa dessas reuniões, eles tinham vindo, no Rio Pardo estava cheio, o Rio Pardinho estava cheio, que são os rios principais de lá. Os cavalos não recuavam, né, refugavam atravessar o rio e tal. E daí colocou, um deles, eu não me lembro o nome, eu quis achar lá em Santa Cruz, e não achei que página é. Mas um deles, né,
diz, porque agora está assim, essa enchente, a gente não pode fazer nada e tal, e que o administrador vai fazer, não sei o que. Daí um outro disse, "Ah, é porque vocês estão terminando com as matas em volta dos rios e estão botando fogo com o sistema da coivara, né, que eles aprenderam dos índios. E então, se continuarmos assim, por isso que ele é anterior a qualquer, né, Uhum. Qualquer antes enchente. do Gutenberg e tal. E ele disse assim, Uhum. se nós continuarmos assim, vocês continuarem assim, o que nós vamos ter no futuro é enchente ou seca, seca ou enchente, enchente ou seca, né? Uhum. E isso eu achei no arquivo histórico aqui de Porto Alegre. Olha. Então, depois eu botei, como tu fez a pergunta, aquela, Uhum. eu fiz assim só o núcleo central, que Uhum. era um professor, um casal e uma menina, uma moça, né? Uhum. E então eu fiz esses ficcionais. Uhum. E os outros todos, consegui um mapa da Secretaria da Agricultura sobre como era Santa Cruz naquela época. Então era a colônia do fulano, que era moleira, era a colônia do outro, que saiu lá, plantava ah, trigo, sei lá, o que eles tinham feijão, eles plantavam bastante. E a de artesãos, né? Que tinha o fulano tinha um salão de baile, aqueles ali, um salão de tiro e mandava os Brumer esse mandaram vir navios e navios com livros e armas e música, né? Eu até agora dei lá em Santa Cruz para uma professora que coleciona livros desde o livro primário, assim, né? Que a minha mãe tinha, que a gente tinha trazido para ela, que ela se alfabetizou em alemão, um livro de canções, mais umas 300 canções, que tem a pauta, um livrinho pequeno assim, a pauta, a letra da música, né? Enfim, às vezes a origem, se tem compositor, né? Que algumas eram feitas em cima de uma poesia. Então, assim, as pessoas se acham muito quando eu leio agora essas cidades, outras já são municípios. Ah, mas ali, sabe que meu avô tinha mesmo um moinho ali, era assim, assado. Então, eu acho muito bom quando o leitor encontra, porque nós temos obrigação de mostrar a identidade deles, né? Pouquíssima gente sabia disso, né? Nem eu, muito menos eu, né? Eu fui à procura de outra coisa, né? E agora, então, foi a quarta edição desse livro. E ele era livro até oficial dos 200 anos também da imigração. Uhum. Valesca, eu fico pensando assim, como é que foi tu começar a escrever tendo um marido escritor ao lado, né? É claro que Uhum. isso aí não é uma coisa rara. A gente pode pensar no Jorge Amado, Zélia Gattai, o Afonso Romano de Santana, Marina Colasanti, Sartre, Simone de Beauvoir, mas eu queria saber assim, como é que isso aconteceu e se vocês conseguem respeitar os seus espaços assim bem individuais, como é que funciona? Não, então isso aí aconteceu assim. Ah, o Luiz resolveu uma vez propôs uma oficina literária no molde americano, lá na PUC, os que faziam isso de escritores e tal. Ele já era escritor, já tinha livro publicado. E, mas ele não tinha pedagogia. Daí ele disse, eu vou fazer eu vou dar uma oficina, mas tu não quer ver se tá bom, se não tá bom, não sei o quê. Eu digo, tu não te importa que eu faça, eu faço. E a gente não era assim conhecido. O único que estava junto na nossa aula, que me conhecia na primeira turma, foi o Jaime Cimente. Aí eu disse, tu não abre a boca até terminar esse curso, porque eram 2 semestres, né? E aí, então, a gente ia separado. E tudo. Depois do primeiro dia, eu vi que ele é um professor, assim, nasceu para ser professor. Então, eu relaxei e fiz todo o curso, e ninguém sabia. E foi a primeira oficina. E, e assim, depois disso, né, vamos dizer, a gente naquela época, no segundo semestre da oficina, tinha que fazer uma novela. E, claro, ninguém conseguiu terminar uma novela no segundo semestre, ele também estava começando. Mas eu dei andamento a essa novela, eu estava fazendo. E depois eu perguntei para um escritor amigo nosso, que foi o patrono da feira desse ano, né, o Fará. Eu, eu queria ouvir uma voz bem crítica, porque ele é bem crítico. Daí a gente era muito respeitosa, mesmo com os amigos, então mandei perguntar pelo correio se ele podia ler meu livro, ele disse que respondeu que sim, aí eu mandei. Aí depois ele escreveu para mim e disse que a novela não era boa, assim, em princípio. Os personagens estavam muito
muito planos e tal. E disse uma série de observações, que é o que eu queria mesmo ouvir, sinceramente, e no fim ele disse que o que salvava ali era que a gente ficava com vontade de ir até o fim. Aí depois, um dia na casa dele, eu perguntei para ele num certo momento, e foi uma lição muito boa para mim, porque eu e o Luiz Antônio quase não conversamos disso em casa, porque aí quando eu vou, como eu fui na última aula dele, agora eu aprendo muito, mas se tu vai ainda chegar, ele dá, né, dá aulas e aulas e aulas, chegar aqui ainda vai falar, me ensinar, não sei o quê, eu queria aprender sozinha mesmo, assim, depois da oficina eu me abri. Mas para isso fiz com um professor de Portugal também, umas oficinas. E e aí eu ainda trabalhava, né, antes disso, assim, então, mas falei com o meu diretor, ele disse, não, tu vai, porque tu faz todos os requerimentos aqui, eu fiz tudo da escola, então, em relatório. Aí, no semestre seguinte, ele me liberou, quando começou a oficina, e foi isso aí. E ninguém sabia. O mais chato foi quando eu publiquei o primeiro livro, que eu não era criança, eu já tinha 45 anos, e também, em um certo sentido, eu sabia que ia ter alguns problemas possíveis ali. Eu falei com ele, ele disse, não, vamos lá. E então, assim, no começo, acho que antes de ler qualquer linha minha, algumas pessoas diziam que ele tinha escrito para mim, aquela coisa toda. Então, eu sempre gosto de dizer que isso acontece com todo mundo. Porque se não tiver um marido escritor, a tia que tu botou ali naquela. A tia-avó, ela vai dizer, tu pegou meu modelo, que horror, aquilo que aconteceu comigo. Então, são coisas que quando a gente amadurece, tu vai. No começo eu sabia que isso podia acontecer, eu sabia. Não vou dizer que não doa, né? Mas hoje em dia, quem lê livros meus e dele, por acaso, vai ver que é completamente diferente, não tem nada. O que eu aprendi com ele foi essa estruturação toda. E a Patrícia Bins que dizia que o marido dela era arquiteto, e ela foi uma pessoa muito gentil comigo, assim, quando eu entrei nesse mundo, assim, né? Mas ela dizia, assistindo uma palestra dela, o que eu devo ao meu marido, diz ela, é a estrutura do livro, porque ele é arquiteto, né? E ele, e ele me diz quando é que a casa vai cair, digamos assim, né? Tu tem aquela noção. E eu vejo nas oficinas, quando tem alunos engenheiros ou arquitetos, e ajudam muito, não só na estrutura, ou melhor, não só na construção de pontes, mas também da estrutura certa, assim, porque a estrutura é muito básica num livro que tu quer ter contenção, né, que eu gosto da atenção. Eu quero que o leitor nem pare de ler. Valesca, quais foram as tuas influências literárias? Bom, foram muitas, Deixa eu foram só muitas. quero fazer Hum, um gancho na mesma pergunta. A Sim, Clarice Lispector te impactou em algum momento da tua vida? sim, só que ela me impactou depois das primeiras. Porque lá em casa se lia bastante, assim, meus pais compravam os livros da época, então o que eu lia era Érico Veríssimo, era assim, esse pessoal, Jonélio Machado e coisa assim, né? E a Clarice foi mais no tempo da faculdade, mais um pouco assim, né? Uhum, E, mas ela é uma pessoa que acho que não tem quem não se influa com ela. A gente vê cada vez que no exterior mais falam nela, escrevem livros sobre ela, né? uhum, Então, eu logo, claro, o livro que eu mais gostei foi Os Laços de Família, que acho que é mais ou menos geral, né? E uhum. como nós estávamos falando em mulher, eu até peguei de novo o conto que eu gosto muito, que é Uma Galinha. Aquela galinha, né? Gente, Ela ensina a gente a fazer uma metáfora que não seja uma metáfora vulgar. A galinha é a mulher que está num canto da uhum, casa, que se esconde na cozinha, né? Aí machucam, perseguem. Quando vem que ela botou um ovo, ela vai ter um filho. Aí ela, por um tempo, é a princesa, né? Depois que o ovo já se foi, já nasceu o pinto e tudo, né? Ela volta para aquele cantinho que ela estava escondida. Então, o que eu acho, para mim, muito, muito bacana, o próprio aquilo cego que masca chiclete, vamos dizer assim, é simplesmente um gatilho, não poderia ser outro gatilho, né? Para uhum, mudar a vida. E uhum, eu penso muito como ela na minha vida, assim, nesse sentido de que, às vezes, a maturidade emocional não é tão boa
com uma ingenuidade, né, num certo ponto, assim. Então, ela, depois que ela vê o cego, aquilo tudo, e tem uma consciência, embora eu seja uma pessoa consciente, né, mas a consciência tira a nossa inocência, né? Ela diz, quando é que eu vou envelhecer de novo? Ela fica com uma doença de viver. E é Uhum, isso que o jovem tem, né? E quando tem muito, assim. Eu peguei uhum, muito esses períodos de protestos e tal, então é uma coisa assim que tu tem aquela utopia que nada vai te afastar dela, que é fácil de conseguir, tu apanha dos militares, ou coisa assim, né? E eu acho muito bom que a gente tenha uma utopia, acho que os jovens agora até estão não tendo, os coitadinhos. Mas então eu digo assim, eu vejo mais como ela consegue metaforizar, disfarçar, fazer como subtexto. Então, uhum, eu gosto muito mesmo. Essa palestra de Passo Fundo, eu botei bastante coisa dela, do amor, né? Do uhum, amor. Então, nesse sentido, assim, tu tem que reler de vez em quando, de tanto em tanto. uhum. E, então, tem muita gente que tem uma influência, assim, às vezes demais, assim como tiveram do Guimarães Rosa. Mas eu acho, assim, pensando, analisando, conversando com as pessoas, eu acho que ela é a rainha do subtexto, assim, mesmo antes disso ser tão considerada. E como dizer, sem nenhum atrito maior, assim, né? Sim. Então, ela chega a ser uma pessoa assim, claro que ela não era calma nem doce, mas nesse da galinha tu sente que ela tem uma piedade, eu sinto nela uma grande piedade, né? Uhum, Eu gosto muito da palavra empatia, mas também ficou tão banalizada, mas é isso, ela sim. entra no lugar do outro, né? E Uhum. consegue dizer isso muito bem. Ah, lindo. Valesca, eu quero pegar um gancho de ontem, quando tu Hum, estava conversando não, agradecendo lá a hum, homenagem que tu falasse, nessa problemática que nós estamos vivendo, né? Que parece que mudou o governo, mas nada mudou nesse país, está cada vez pior. Essa questão da leitura, que cada vez a gente perde mais leitores, as bibliotecas são fechadas e tal, e a gente vê uma problemática muito grande dentro das salas de aula, né? A censura dentro da sala de aula e tal. Eu fico até pensando aonde que nós vamos chegar, né? Com todas essas atitudes assim que nos colocam numa situação terrível, né? E principalmente a infância e a juventude, né? é. A gente teve um retrocesso, mas digamos, não começou agora, né? Começou com certas coisas que foram sendo desmontadas. Sim, Eu ainda não, certamente. eu ainda não tenho bem certeza se as coisas têm um começo, meio e fim, ou se não tem, porque havia dois projetos maravilhosos aqui, que era o autor presente, que tinha sido do IEL, né? E o Aham, Adote um Escritor. O aham, Adote um Escritor, que é o que eu acho o melhor de todos, no começo, eu participei desde do segundo ano. Vamos dizer, era uma coisa assim que lá por maio, fim de abril, maio, a Câmara do Livro apresentava para as diretoras de escolas municipais todos os livros para elas escolherem. Antes do meio do ano, eles estavam com, assim, digamos, dava R$ 1.000 naquela época, mas era um dinheiral. E para ter os livros na biblioteca, vários livros, não adianta ter um livro, né? A turma vai ler, não dá. Eu, como fui professora, sei bem como é que é o assunto. Aí eles já trabalhavam, digamos, o autor desde junho, julho, mas em outubro, quando a gente ia, eles já tinham lido, já tinham feito outro livrinho deles, ou tinham feito um teatro, uma coisa assim. Aquilo estava, pelo menos por um semestre, aquilo ficou dentro deles. E os professores são muito bons, mas às vezes o sistema não é nada bom. Porque eu peguei essa época Eu fiz o curso Paulo Freire e quando terminamos, antes de terminar o curso, a gente já estava quase começando a dar o nosso curso, foi que deu a revolução. E aí a perseguição a todos os professores foi terrível. Eles olhavam mesmo embaixo, né? Olhavam pela fechadura quando a gente estava dando aula. Mas o Paulo Freire, ele sempre disse que ainda a sala de aula é o lugar da maior liberdade. Então, eu acho que foi por essas frestas assim que a gente se manteve, tá? Mas agora o que eu estou vendo é assim, eu acho assustador, eu não entendo isso de gravarem professores, eu acho uhum, assim uma coisa muito violenta e estou sabendo, tanto pela minha
minha funcionária aqui, que as crianças já nasceram aqui, uma menina já está na 7ª série, que nos colégios bons, que a gente ela estuda num colégio bom, e o meu neto mais novo estuda num colégio bom, e, no entanto, os professores têm grupos de WhatsApp onde eles demitem até diretores, professores. O professor não, ninguém mais dá autoridade ao professor, e o professor não é o melhor amigo dos alunos, né? Ele tem que ser generoso e tudo, mas ele tem que estar ali ensinando a se humanizar também, né? E isso eu acho assustador. Ainda esses dias, ontem eu estava conversando com a minha empregada, né? Ela disse: Meu Deus, eu tenho horror de ver o que estão fazendo, chama os professores de tudo. Realmente, nem todo professor é bom, mas a escola, de um modo geral, é a única salvação. Uhum. Então, acho que Verdade. agora vai começar de novo, porque esses programas todos, quando tu vai agora nesses programas, a professora talvez tenha lido um parágrafo do teu livro, uma página, porque o livro chegou 5 dias antes de tu ir para a escola. Entende? Não tem mais sentido ser assim. Eu acho que nós, como sociedade civil, assim, podemos pensar em como fazer. Eu vi que a Academia Rio Grandense de Letras está muito interessada nesse trabalho. E Uhum. agora eles até no segundo semestre vão fazer uma semana inteira em todo o estado de Érico Veríssimo, né? Mas eu acho que, claro, os projetos têm que começar a ser mais longos, porque a educação não é num dia tu fazer uma coisa, né? E isso eu não sei como resolver a questão dos telefones, só proibido. Mas a questão de como vai ser a educação, eu fico acompanhando assim, né? E eu acho que vai ser realmente fazendo desafios, por isso, desafios para os alunos. E eu sei que o meu neto, esse mais novo, ele e a turma dele toda gostou muito quando eles pediram para ele escolher um tema, ele está no ensino médio, e daí ele escolheu futebol, e aí a Copa do Mundo, não sei de que ano, e ele pesquisou, foi a única vez que ele ficou entusiasmado pela escola e os colegas dele também, né? Então, não dá para ensinar como se fazia antigamente, mas fazer com que eles criem, procurem, pesquisem, começando pelo que interessa para eles, e, e depois isso vai se abrindo, né? Vai formando assim rios de curiosidade, mas tem que ser algo, como eles não têm uma utopia mais longe, eles vão ter que ser do que ele gosta agora. Né, do que eles gostam agora. Aí, minha filha falou que ele fez pesquisa e tudo, e os amigos dele, todos fizeram. Então, eu acho que vai ser soluções de problemas assim, mas dos problemas que eles, né, tu dá uma lista de oportunidades, eles escolhem o que fazer e daí tu põe. Eu, quando fui supervisora ali no Aparício Borges, a gente fazia assim, dava aula na 4ª série, que era Geografia e História do Rio Grande do Sul. Não, eu dava História. Eu tinha Geografia e História. Então, a gente fazia, assim, no fim, um almoço, porque 4ª série era o que mais rodava. Um almoço, se era a parte da alemã, fazia sopas de cleza e tudo nas verduras que eles mesmos plantavam ali. E era um colégio, assim, simples, mas fazia tanta coisa. E o professor de ciências também ajudava, era o processo da digestão, enfim. E naquele almoço, a gente conversava, fazia um resumo de toda a matéria. Quer dizer, conforme a época, tem que ser É, bem criativo. E eu parece vi que tem assim, outra vida, né? os meus alunos, assim, quando me encontro, eles, agora, depois de adultos, eles dizem, agora é que eu sei o que que é balança comercial favorável. Porque aí eles estavam trabalhando e tinham trabalho, né? Estavam trabalhando e tinha que ver a questão dos impostos. Então, Vale, se tu quiser ensinar bem, assim, eu acho que dá ainda dentro da sala de aula, mas falta humanidade nas escolas, né? é verdade. Isso Tem que um estão procurando. projeto que tu não falaste, que tu foste a idealizadora, e o Prosa na Estrada, que foi um Ah, foi. projeto idealizado por ti e É, concretizado pelo IEL sob a coordenação da Laís Schaff. lá mesmo. Eu tive a honra de participar, foi a minha primeira publicação, tá? Do segundo Prosa na Ai, que Estrada. bom. Foi lindo aquele projeto. Eu Eu acho quero essa seguir. ideia, sinceramente, maravilhosa. Eu Foi, né? até propus
para a campanha de uma das candidatas a prefeita, e Sim. eles iam fazer, porque eu acho que no âmbito municipal ainda até melhor do que se você na rodoviária, como era naquela Pois época. é. Mas Eu, foi o apoio. eu Eu acho tinha uma essa ideia muito É boa. maravilhosa. Eu queria saber se teve algum retorno assim desse projeto, tipo público atingido, quais as Sim, cidades do estado, porque no início eram os folhetos que eram colocados, né, sim. tipo, no Eu sei que o bolso do. IEL publicou um livro, depois que houve só, já era muito no fim, né, do governo, e Isso, os governos seguintes não continuam, não adianta, né, mesmo seja uma sim. coisa boa, é isso, É é triste difícil, isso, né? é, É. isso aí que atrapalha muito. Saíram Ah, 2 edições, mas eu acho assim, de repente a gente pode até pensar numa outra coisa atualmente, de uhum, fazer uma página que o projeto era assim, quer dizer, os escritores apresentavam, se eu estou bem lembrada, né? Porque uhum, eles que tornaram um projeto, enfim, um planejamento, tudo, e ela fez a parte assim, eles fizeram, eu dei a ideia, disse mais ou menos como eu imaginava, e uhum, então, tu mesmo participando, né, os autores se inscreviam e era feito numa página A4 dobrada, assim, né, e eram uhum, um escritor, um ou dois escritores já consagrados e mais dois, conforme o número que tinha naquela edição, iniciantes. Para começar, nós temos que dar. Ontem eu fiquei tão contente, nós estávamos, meu marido e eu comentando, quanta gente nova. uhum. Um Então, prêmio assim, Lages ontem, né? nós estamos passando, né? Era muito mais difícil ganhar um prêmio, a pessoa ser nova, assim, né? Aham, Então, nós, com o nosso critério de qualidade, eu acho, afora ser de receptividade aos novos, com um júri muito bom, como sempre a Agnes faz, né? Nós estamos dando oportunidades da geração velha, tinha pouquíssimos ali, né? Então, eu acho Isso muito. que tu falasse, eu acho que a gente deve pontuar e valorizar muito, porque o júri que a gente escolhe é um júri muito qualificado e não Sim. tem dúvida, né, da qualidade deles e do trabalho consciente que eles vão fazer na seleção dessas Claro, obras, né? ninguém é amador ali, né? É. Então, Ninguém é isso aí é uma amador. coisa Sempre bem, foram bem, bem professores importante. universitários, né? E artistas, enfim, né? Que tem também uma carreira, né? E eu sempre Uhum. admirei. Eu acho que dá muito trabalho, sempre deu muito trabalho formular esses júris das diversas categorias, tudo, né? sim. Eu fiquei Uhum. muito contente. Mas Até independente disso, conversei assim, com bastante gente. dessa qualidade que a gente vê, né? Há uma quantidade enorme de publicações, né? Uma É. coisa assim, impressionante. Aí a gente pensa que se exigências de qualidade baixaram, ou a ansiedade das pessoas em publicar aumentou. Eu não sei o que que se responde, Eu porque acho é que também se impressionante. tornou mais viável publicar. Tu pode hoje É. pagar uma publicação e não é uma coisa assim. Os últimos livros sempre dou a minha parte. Eu acho que agora nem os editores não conseguem mais fazer como antes, né? Eram muito coisas do governo. O IEL publicou muito livro, fazia aqueles fascículos também, né? Que eu acho que o governo, qualquer que seja, ele tem que também apoiar, mas como não tem isso, os editores, pode-se ver que é uma transformação também nos editores, são os editores que parecem ser mais, assim, como se diz, dedicados, que gostam do livro, que não querem enriquecer, uma coisa assim, né? E fazem edições mais simples, mais bonitas, né? Uhum, Eu acho que isso assim ficou mais fácil de publicar, porque eram as grandes editoras, vinha mil nãos, né? A primeira editora que me aceitou foi a Movimento, que era uma editora que publicava muito os autores novos, quase todos daqui publicaram, né? Mas isso assim, tu levava 2, 3 anos esperando o veredito, mais 2, 3 anos para publicar. E eu levei o processo do meu livro foi quase 5 anos, assim, para ele ser Eu também, publicado. meu primeiro livro foi publicado pela Movimento. O do é, Luiz também, ele ganhou um concurso até que teve. Todos, o Moacir, todos foram. Foi uma editora É. maravilhosa, assim, e o Apple não estava avisando, assim,
Eu sei que os editores não ganham muito, mas eu digo assim, era, ele era todo dedicado a publicar os autores que ninguém queria, vamos dizer, o que estavam iniciando, né? E foi assim, é uma pessoa histórica. Tem um livro até que eu É dediquei verdade. a Aham. ele, né? Valesca, conta para nós como é que foi ser patrona da Feira do Livro de Porto Alegre. Pois é uma, é uma honraria, assim, também inexplicável, né? E, e mesmo, eu, assim, que eu sou uma pessoa que não tenho muita evidência, digamos assim, né? E eu fiquei também bem admirada na época, mas eu sei que eram votações, enfim, e foi mais, assim, por todo o trabalho. Eu acho que com a literatura divulgando, mesmo antes de eu ser escritora, eu não sou professora de letras, mas eu sempre levei os escritores para as escolas. E naquela época, os escritores, né, a maioria que ia, os poucos que iam, eles iam de graça, era uma escola pública, né? Então, o primeiro que eu consegui até foi o Moacir Scler, que foi numa escola, e contou aquela história do sapato, que ele sempre contava, que o primeiro prêmio que ele ganhou foi um par de sapato. Os alunos adoravam, porque era uma escola noturna, assim, né? Que o prêmio, assim, fosse o sapato. E eu me senti muito, muito também com um grande compromisso, que até hoje, assim, aumentou meu compromisso, porque realmente foi assim também pelo que eu fiz pelo conjunto de escolas, eu tenho, Uhum. não é assim por uma evidência muito grande, porque a minha obra não é muito grande, mas eu procuro fazê-la bem, bem. Eu levo anos para escrever, porque até eu achar a palavra certa que eu quero, não vou, Então, não há nisso, problema. tu pode também nos dar uma pista, assim, de o que tu enfatiza nas tuas oficinas de escrita criativa? O que para ti é mais importante para o escritor encontrar sua voz, o A seu voz estilo literária. único, né, na sua escrita? Eu, assim, ó, atualmente é o que eu mais gosto de fazer. Eu tenho dado oficinas, como eu digo, é para o jardim da infância, porque há muitas pessoas, eu digo, uma pessoa que vai num lançamento, que vai numa palestra, ela gosta de literatura. Ela pode ter uma brasa ainda lá dentro, que ela quer escrever alguma coisa, e eu tenho muitas mulheres nas minhas oficinas, tanto aqui como em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? E elas acham que não tem mais nada, mas elas têm. E esse resolvi me dedicar a isso, porque também comigo foi mais ou menos assim, né? Precisou alguém fazer esse parto. Então, eu tenho mais ou menos umas 500 técnicas, que são como jogos, mas jogos muito responsáveis, né? E de fazer assim um exercícios ao nível pré-consciente. Então eu faço um jogo qualquer, e, por exemplo, a Liana tem na bolsa um- cada uma pega da bolsa um objeto e depois ela pegou o batom digamos que a Kátia pegou o batom da Liana, vamos dizer, a Liana, que nem conhece bem a Kátia, que bem, não conhece bem a Liana, ela vai ter que olhar, o batom é meu, eu comprei por essa cor, né? Então eles já vão criando a ideia de que a ficção não sou eu, Uhum. né? E quando a gente encontra o narrador mesmo, a gente é muito mais livre. O narrador é uma coisa metafórica, assim, mas ele nos livra da gente pensar, né? O que que vão dizer, o que que não vão dizer. Então, isso é um insight, achar um narrador e se tornar livre. Eu digo para meus alunos que é um insight. Então, depois, em cada leitura, a gente vai vendo. O Mário Vargas Llosa tem um livro muito bom, Cartas a um Jovem Escritor, que é muito raro de encontrar, mas tem ainda às vezes na estante virtual e tal. Então ele diz o que que é cada personagem. O 3D, já há muito tempo ele dizia o que era, né? Então, por exemplo, aquilo que o Faraco, no caso, foi a meu amigo e disse, teus personagens estão planos, o que que eu fiz? E ele me deu um conselho que eu ia dizer, eu me esqueci. Ele disse, vou te dar um conselho, foi fulcral para mim. Ele disse, tu pega um autor e lê toda a obra dele, em seguida. Daí depois tu pega outro e lê toda a obra seguida, né? E aí tu vai ter a noção do que é estilo, tu vai intuir isso aí, né?
porque eu escrevia bastante, fazia resenha de livros e tal, mas eu tinha uma leitura muito dispersa. Lançavam um, já eu ia ler, né? E as clássicos eu não tinha lido muito, só aqueles nossos aqui. E a primeira escritora que me impressionou foi a estrangeira, foi a Catherine Mansfeld, que era, né, ela, assim, a primeira mulher mesmo, uma das primeiras que se assinou como mulher e que trabalhou com a intimidade, né? Então, essa, sim, era estrangeira. E o que eu vejo com eles, aí, então, ao mesmo tempo, eu vou pedindo que eles escrevam, dando também esses exercícios para escreverem com a sua própria voz, a entrevistar a si mesmo, fazer uma carta para a mãe no útero, entende? Quando ainda estava no útero da mãe, e às vezes choramos juntas, né? Mas aí elas descobrem, meu Deus, eu sou capaz de fazer isso, né? Uhum. Então, é trazer mesmo, fazer como Platão, fazer a parturição das ideias. É, E as viagens, Valesca, tu comentaste numa entrevista que tu não viaja sem um bloquinho de notas, né? Que tu devia faz ser assim, o que eu digo é que devia ser assim, eu tento e perco os blocos. Mas olha, a gente perde as ideias também, né? Eu tenho uma amiga minha, que foi minha aluna, que ela tem em cada peça da casa, ela é muito disciplinada mesmo. Um bloquinho e caneta e ninguém tira dali. Ai, Mas que é, eu sempre pacto. procuro anotar. Ela não deixa. Então, tem no banheiro, tem né, em várias partes. E eu sempre levo, mas sempre. Eu nunca fiz um diário, o Luiz que fazia diários, por muito tempo ele fez diários. Aham, E, assim, jornais, um conto que eu fiz aos Pombos, que é um conto que está numa antologia mínima ali, está em outros lugares. Por exemplo, eu estava viajando de Praga para um outro lugar ali, e tinha um jornal, naquele tempo eles davam jornais, e também eu li assim que um artista estava morando num residencial assim, e tinha se atirado da sacada do residencial. Aquilo já bastou para mim. Então, coisas que dão um clique, né, gente? Tem temas que a gente quer, mas não pode, não bate. Mas esse, eu fiz um conto que não tem nada a ver, é uma sogra que faz, e tem tudo a ver ao mesmo tempo, né? Uma sogra que vai sendo levada para um residencial, depois ela planeja uma vingança lá. aham. Entende? Mas para mim, o ler jornais, eu gosto muito, assim. Jornal atrasado é o que eu mais gosto de ler. Teve Então, um muitas. lugar especial que te inspirou mais? Bom, eu sabe que eu gosto muito dos Açores, né? Nós já viajamos umas 30 vezes para lá. Fomos a Numa das primeira vez. nossas arcas, tu escrevesse um texto sobre os Sim, escrevi Açores, te É. lembra? bastante. E Aham. foi quando fomos no cemitério onde é o Antero de Quental está enterrado, né? E o mesmo poema eu botei nessa crônica que eu fiz, eu botei o mesmo poema que João de Deus escreveu para Antero de Quental, botei no túmulo do meu pai, que tinha morrido um pouco antes de eu viajar. Então, tudo isso já faz junto, né? É, o Mário Vargas Llosa, ele ensina muito, diz muito, um exemplo muito fácil de entender, quer dizer, quando eu vou escrever uma coisa, eu não posso descrever ou pensar aquela foto que tinha assim, que todos os pais tinham, a criança chorando, a criança rindo, a criança fazendo birra e tal. Se eu descrever simplesmente aquilo ali, vai ser bom para minha madrinha, para o meu pai, para minha mãe, né? Tu tem que, dentro daquilo, escolher uma coisa universal, que tem ali aquelas perguntas assim, da onde eu vim, para onde eu vou, o que que é felicidade, onde eu quero chegar, o que que não foi respondido ainda pela filosofia. E é isso que eu escrevi um livro que tem ah, uma parte dos índios. Uhum, Eu estou fazendo sempre depois fiz os alemães com uma alemã casada com um luso brasileiro, todas aquelas coisas, eu vou vindo e cheguei nos índios. As cosmogonias deles são como as nossas cristãs. uhum, Eles fizeram um pecado, quer dizer, fizeram alguma coisa que um Deus lá não quis, uhum. né? Aí tiveram que vir para a Terra e fazer toda aquela vida. Depois eles ficam sonhando com aquele céu onde as árvores
dão frutos e que a gente fica a nossa mão para colher, que os bichos mamam nas mulheres, né, nas índias que estão ali. E tem um canto de enterro, né, que é feito muito depois da cerimônia de enterro, tem 4 cantadores, e muita gente, depois que eu publiquei o livro, me pergunta se é um cântico grego Olha. de coral, porque, assim, ele nunca matou uma formiga, porque nas formigas, né, tá a alma dos que morreram, até elas serem enterradas, está nas formigas. Ele Uhum. nunca bateu numa mulher, ele nunca roubou do seu amigo e tal. Então, são o que que existe? O teu perdão vai ser dado naquela caminhada por coisas que tu teria que ter te comportado assim, né? Isso é a mesma coisa que no Egito, nas sepulturas que não eram dos faraós, eles escreviam. Já antes, eu nunca bati na minha mulher, eu nunca eu deixei de pagar os impostos, entende? Então, são códigos morais que são básicos ainda em todo mundo, né? Em qualquer Uhum. sociedade. E, Valesca, me Isso eu diz não uma faço. coisa, hoje, como é que é a tua rotina? Como é que é a tua rotina para escrever, de manhã, de tarde? Tu precisa do teu espaço, tu escreve em qualquer lugar? Como é que é isso? Não, nós, felizmente, nessa casa, cada um tem o seu escritório. Nós começamos fazendo no quartinho da empregada, que, que, que tinha uma mesa que dobrava, era tão pequena que tinha uma mesa que tinha que dobrar na parede, né? Dobrava para poder. E depois temos, mas eu não consigo, eu acho que para uma mulher é muito difícil ter a disciplina, porque eu me prometo, e aí tem o sol, eu digo que é bom para secar roupa. A gente vem todas as preocupações, assim. E agora eu tô numa fase assim que eu tô planejando um livro, mas ainda tô planejando na minha memória, assim, né? Então eu faço anotações e tal, mas eu não tenho sentado assim, porque eu tenho dado bastante aula, acompanhado bastante livro, agora até eu vou parar de dar um curso que eu dou lá, para eu poder, porque eu estou com o livro assim na minha cabeça, né? Eu quero, e o tema é esse do envelhecimento, assim, no sentido de que tu começa a esquecer das coisas e das palavras e tudo, porque eu quero acompanhar esse meu processo, assim, né? Assim, vamos ver se eu consigo, porque eu acho que a gente está sempre se surpreendendo com o envelhecimento, por mais que tu pense, né? Porque aí eu tô com dificuldade de caminhar, quer dizer, então, se tu vai consciente para aquilo, então eu estou pensando bastante nisso, como a morte andou muito presente comigo muitos anos, com a minha mãe e também outras doenças aqui em casa, é um tema que está me sensibilizando, mas eu não quero fazer uma coisa assim que machuque, mas uma coisa que tenha gentileza com, Ah, né? legal. É isso. Valesca, a gente tem um cânone literário predominantemente masculino, né? É, no mundo inteiro, não é no Brasil, no mundo inteiro, tá? No Rio Grande do Sul, poucas escritoras conseguiram se afirmar nele. Lia Luft, Patrícia Bins, Valesca de Assis, tá aqui esse livro, Ah, né? é do Faz Antônio, eles as análises estudaram. da tua obra, É, né? Incursões pela ficção da Valesca de Assis, Os Pampas das Mulheres, foi discorre feito em sobre a São tua Paulo. obra, É. iluminando a produção literária de outras mulheres. O que tens a dizer do teu percurso em um contexto de predominância masculina? As mulheres estão conseguindo sair da invisibilidade? O que tu achas? Olha, acho que muito, muito lentamente. Hum. E, no nosso caso, que somos os dois, que meu marido já era anteriormente, já escrevia e tudo, também pelo fato dele ser homem, também, por exemplo, se qualquer, vamos dizer, vai fazer uma entrevista. Até eu Uhum, estava olhando na Feira do Livro, assim, e fizeram várias entrevistas com autores, uhum, e todos, que dos 2 jornais que eu vi, eram homens. E era assim a rotina do patrono. Era, até aqui para telefonaram para ele dizer uma coisa também. Então, entende? Tu é invisível ainda. uhum, Mesmo que ele não queira, mesmo que eu não queira, eu sei que ele não quer, mas uhum, ainda as próprias jornalistas mulheres, enfim, e homens uhum, procuram sempre uma opinião, se vai chover, se vai.
se vai cair neve, é sempre de um homem. Uhum, Assim, raramente tu és convidado para opinar sobre as coisas em geral. uhum, Mas uhum, vem vindo, né? Tem outras coisas para a gente fazer também, né? uhum, E me diz uma Mas é coisa, assim, ainda tá muito difícil nesse ponto, assim, de tu aparecer mesmo como uma pessoa da sociedade, né? uhum. E eu acho que e o eu que tenho que tu bastante. diria para um escritor ou escritora novo, assim, que caminhos trilhar para conseguir ter uma literatura consistente e aí lançar o seu primeiro livro? Qual seria? Conselho não dá para dizer que é uma coisa meio estranha, mas o que que tu diria? Bom, eu diria, porque também, como tem muita facilidade agora, também tem muita coisa que não, muito escritor que não é minimamente maduro, que tem até uma coisa que tu sente como aquilo dá vontade de ler até o fim, né? Então, mas ainda não. Então, eu daria a mesma sugestão que eu recebia há 40 anos atrás. Assim, leiam muito, e leiam, e dou para meus alunos até hoje, peguem um autor e leiam pelo menos quase toda a obra, se não puderem ler toda a obra. E vão treinando, e se puderem, façam oficina. Eu dei muita oficina na Feira do Livro, assim, que eu vejo que as pessoas fazem todas as oficinas da feira até hoje, indo em vários escritores, eles estão procurando um caminho, assim, né? Mas é exercício, não tem glamour, e coisa assim, não tem aquela propaganda que eu vi outro dia, venda, seja um sucesso, escreva seu livro, seja um sucesso e tal, não tem, é doído. Mas é uma coisa que a gente não pode abdicar. Se tu gosta de escrever, tu não consegue, mesmo que tu queira, volta, né, aquela vontade. Mas é E tem muita. agora tem aquelas propagandas, não precisa escrever uma palavra, pois É, nós escrevemos tudo e você o lançamos o livro, seu livro, que é tudo. uma loucura. Lá em Santa Cruz estava falando com uma pessoa, e ela disse que tem coaches agora que, digamos, cobram 15, 20 mil, e já te tornam um sucesso, assim. Sucesso, meu Deus do céu, que É, sucesso, né? com a Pois é, inteligência não vai artificial, nunca te então, dar né? satisfação. Não vai te dar nunca a satisfação que tu quer ter com a literatura, né? Claro, claro. Valesca, Mas é perseverança, né? O Brasil tem jeito? Qual o papel do artista, do escritor, da escritora? Preservar a alegria ou despertar a consciência crítica? Despertar a consciência crítica. Gostem ou não gostem, né? Claro que a gente não vai ser doutrinário em todos os lugares, mas no Uhum, momento, até nas redes sociais, vou dizer, eu reajo bastante. Tem gente que acha que o escritor não deve reagir, muitos leitores se afastam com isso. Mas eu acho que não dá para ignorar o país, né? Não dá mesmo. E cada um como puder, com escritos, com reação nas redes, com apoiar bibliotecas e tal, né? A gente deve fazer. E agora que ainda. Porque quando o meu marido foi secretário, por isso eu não querendo puxar nada, mas enfim, e na época eles tinham também patrocínios mesmo do governo federal que fizeram pontos de cultura em todas as cidades do Rio Grande do Sul e do país. Todas as cidades ele viajou e foram feitos pontos de cultura, os artistas faziam em todas as festas que tinham, faziam apresentações e tal. E até nos Açores eles fizeram os artistas daqui, do Marcelo Restori, aqueles outros que fazem, sobem e passam pelas. Um açoriano veio aqui, ficou tão impressionado que eles levaram eles para os Açores para fazer uma ópera açoriana que eles tinham apresentado aqui, por ocasião dos 200 anos, ou 250 anos, né? E agora tu não vê nenhum apoio esses grupos. Então, eu acho que o que a gente pode fazer, faz, e o que pode gritar, grita, né? isso E aí. temos que unir. Eu estou sentindo mais um pouquinho de união, assim, eu estou sentindo que Uhum, as pessoas estão querendo se juntar um pouco, né? Quando estão É, nessa. Porque realmente não tem nenhum apoio consistente, é, uhum. sem é o muito Estado. E todo mundo complicado. quer que o Estado não faça nada, né? Claro, eu diria, Uhum. isso é bem enxuto, né? Mas Mas quando vamos tem uma apoiar. enchente, querem que o Estado faça tudo, né? Que o país, que o Pois governo é. federal faça tudo, né? Não, e ainda que eu achei mais cruel eles dizerem que só os voluntários que fizeram. É,
Que horror, né? Se não tivesse, digamos, até a presidente do Palmeiras, aquela ela emprestou para o Grêmio, digamos, falando em esporte, o Sim, avião dela até o fim desse ano. Mas houve alguém que organizou isso, sim, né? sim, Assim, sim. É, médicos, pessoas que foram, mas pessoas que estavam de licença, de férias, voltaram ao trabalho para Aham, fazer isso, né? Se não tivesse uma coordenação, ia ser uma bagunça. uma bagunça, é verdade. é. É, todas Mas, as Valesca, instituições. querida, nós estamos Uhum. já a Além uma da. hora e 16 da nossa conversa É, e a gente quer te agradecer muito por esse momento, assim, todas uhum, essas coisas que tu nos apresentasse, que tu nos ensinasse bastante também com a tua experiência e, e também com a tua atenção e com a tua delicadeza sempre, né? Então, o momento foi muito enriquecedor e a gente quer, de toda maneira, te dizer que nós estamos muito agradecidas e dizer para ti que o projeto de Digressões Parisianas está sempre à tua disposição e vai ter a nossa live à disposição também de todo mundo que para queira ver, gravar. que queira ouvir, né? E, Tá bom. e esse ano termina, né? Um ano que foi muito complicado, e a nossa digressão também quer descansar um pouquinho e vai Uhum. voltar só o ano que vem com uma nova programação. A palavra está contigo para tu dar as tuas despedidas, dizer o que tu quiseres dizer, a Kátia também, e a gente encerra. Bem, eu só posso agradecer muito, tá sendo um fim de ano maravilhoso para mim, com essas coisas todas. Eu também, agora quero também me tornar mais presente nessas lives e até vou aceitar convocações, né? Que está mais Olha, prático um pouco, né? Para trabalhar mais e fazer o papel que a gente tem que fazer, né? Eu estou tentando imaginar um projeto novo. Quando eu descobrir, eu digo para vocês, ainda não sei o que. Tá ótimo. Tá? Valesca, eu quero te Boa dizer festa para todo mundo. Eu Aham. queria te dizer que eu já gostava de ti, gostei muito mais depois de te ouvir, contar tuas histórias, a tua experiência. A gente tem um passado comum aí de É, professora do estado, né, sim, de professora. Então, eu me identifiquei em muita coisa que tu trouxeste para cá e dizer que estamos aguardando, ansiosas, esse novo projeto, esse novo livro, é, que certamente vai ser muito bom. Muito tomara. obrigada, É, Valesca. obrigada, Então, tudo de bom mesmo, agradecemos. boas férias, bom fim de ano. Isso, que Tá. todo mundo merece, né? É, e Um tu tá beijo a resfriada, todos. hein? Aham, E tu e tá um bom resfriada? 2025. Melhoras, eu nem pude dizer É, saúde. tá, meu Deus. Deve ser de ontem, tanta coisa. Ah, beijo, então. Então tá. Obrigadão. Beijo a todas. Vamos nessa. Deixa eu sair aqui. Saindo.